O objetivo final, pelo menos o meu, que faço cinema narrativo, é tocar. Ir para Brasília e ganhar um candango também é legal. Eu morava em São Paulo, era historiador, dava aula de história e enfim, acabei me casando com uma moça que era de Curitiba e me mudei para a cidade de Curitiba. E aí no meio tempo, entre conseguir um novo emprego e me estabelecer na cidade, foi criado um curso de cinema lá. E aí, como eu estava sem amigos, eu entrei, prestei vestibular e fui fazer faculdade de cinema, muito mais para fazer amigos do que para fazer cinema. Eu sempre gostei de ver filmes, mas nunca me imaginei fazendo filmes. E aí, quando eu comecei a estudar, é que realmente comecei a enxergar aquilo como algo palpável. Dizer que não existe um mercado para curta é um pouco inverdade, porque se você faz um filme e tenta trabalhar a divulgação e a distribuição desse filme, você consegue. Os nossos filmes, todos os nossos curtas, foram vendidos para emissoras de televisão, foram exibidos em emissoras de televisão, a gente conseguiu ganhar alguma grana com isso. Todos os nossos filmes rodaram em muitos festivais de cinema. A gente depende essencialmente de grana pública para fazer principalmente curta-metragem no país. Ou você faz com o teu próprio dinheiro, e aí é bem complicado porque, apesar do barateamento dos equipamentos, ainda assim é caro fazer cinema, ou você vai ter que entender um pouquinho da burocracia e de legislação. Então, ou você arruma um produtor, ou você se torna produtor. Eu sou produtor, mas eu me tornei produtor porque ninguém queria produzir meus filmes. Fui obrigado a me produzir. E aí acabei gostando da coisa e hoje em dia eu produzo outras pessoas também. Quando eu comecei a viajar para festivais, eu comecei a conhecer outros filmes, eu comecei a conhecer realizadores de outros estados, porque esse filme só rodou no Brasil. Comecei a entender um pouco a lógica do curta-metragem, comecei a entender que curta-metragem é o campo ideal para você experimentar linguagens e temáticas e não para fazer algo essencialmente narrativo e etc e tal. E isso me abriu os horizontes. E aí no curta seguinte, que é o Com as Próprias Mãos, eu resolvi arriscar mais, resolvi ousar um pouco mais. E aí esse filme deu um baita resultado, assim, rodou muito festival, nacional e internacional. Aí de certa maneira eu comecei a ser um pouquinho conhecido no circuito de festivais e comecei a trocar informações com pessoas de outros lugares, comecei a conversar mais com elas. Quando eu escrevo, eu já penso muito cinematograficamente, eu já penso muito em decupagem. Muitas vezes o meu roteiro é um tanto quanto técnico, assim, eu penso muito na montagem também quando eu escrevo. Na verdade, a coisa é muito rítmica. Eu tento me policiar para não deixar o lado produtor impedir a criatividade do lado roteirista. Porque se eu começar a pensar que a cena não pode se passar na Avenida Paulista porque eu nunca vou conseguir fechar a Avenida Paulista, eu não vou escrever história, entendeu? Até por isso eu tomo cuidado de hoje em dia eu não produzo mais os filmes que eu dirijo. Eu acho que a gente tem que fazer filme, na verdade eu acho que a gente tem que fazer qualquer coisa na vida porque algo nos move a fazer aquilo, né? O impulso tem que ser interno. Então, quando eu faço filmes, eu não estou pensando em festivais, eu não estou pensando em prêmios. Mas é muito bom quando o teu filme entra num festival, numa mostra, e ele vai ser visto por pessoas diferentes, de pessoas de outras culturas. Outro dia eu estava com a Fábrica num festival, numa pequena cidade do interior do Piauí que não tem cinema. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, de verdade, porque eu sou de uma cidadezinha do interior da Bahia, muito pequenininha, que não tem cinema. Eu fui ao cinema a primeira vez na minha vida aos 18 anos aqui em São Paulo. E aí, ver uma sala cheia de gente que nunca foi ao cinema vendo o meu filme, cara, é melhor que qualquer prêmio. Eu acho que, na verdade, a galera mais nova que está fazendo cinema hoje já tem essa consciência. Porque, assim, eu acho que o curta está para a literatura. O curta é o conto. E o longa é a novela literária. O longa é o romance literário. É preciso perceber que são formas diferentes
de narrácia que você faz um cinema narrativo. E acho que tem muita gente hoje em dia que pensa em fazer longas, mas continuar fazendo curtas. Eu quero fazer curta a vida inteira. Curta é extremamente prazeroso de fazer, é um exercício muito bom de síntese, né? Você tem que ser sintético no curta-metragem, acho que isso é essencial. Eu particularmente espero fazer longas e continuar fazendo curtas. Não quero parar de fazer curtas, não enxergo curta como trampolim de jeito nenhum. Quero continuar sendo curta-metragista e eventualmente fazer um longa-metragem.